me ouvindo bem? A gente vai começando aos pouquinhos, se a galera quiser se ajeitar. Bom, gente, boa tarde todo mundo. Eu me chamo Camila, eu sou doutora aqui em História pela UF. Estou substituindo minha parceira, Rebeca, que não pôde estar aqui nessa mesa, infelizmente. Fico muito feliz do Badaró ter me chamado, porque é uma honra estar aqui com todo mundo, falando de Thompson, da atualidade do pensamento dele. A gente começa agora a mesa Thompson e Materialismo Histórico, com o professor Maurício Vieira Martins e o professor Marcelo Badaró Matos. Eu vou ler porque eu ainda não consegui essa capacidade de decorar. O nosso convidado aqui, o professor Maurício Vieira, é professor aposentado do Departamento de Sociologia aqui da UF, membro do NIEP Marx e autor de diversos livros sobre Marx e os marxismos, como, por exemplo, Marx, Spinoza e Darwin, Pensadores da Imanência. Além disso, ele publicou alguns textos sobre Thompson, como capítulo da obra coletiva sobre a lei, o direito e o ideal, em torno da contribuição de Thompson aos estudos jurídicos, e o prefácio do livro A Carta Aberta de E.P. Thompson e A. Kolakowski, e outros ensaios, organizados pelo Ricardo Miller e o Mário Dwyer. O nosso segundo participante da mesa é um conhecido de todos nós também, o professor Marcelo Badaró, professor titular de História do Brasil aqui na UF, membro do NIEP Marx e coordenador do Observatório da História da Classe Trabalhadora. Badaró é autor de diversos livros como A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo, estudioso da obra de Thompson, tendo ministrado cursos, palestras e livros sobre o autor, como, por exemplo, E.P. Thompson e a tradição de crítica ativa ao materialismo histórico. A gente vai seguir, como tem sido as outras falas, 30 minutos de fala para cada participante, para cada convidado, e depois a gente abre para falas de quem quiser contribuir aqui para o debate. O Maurício falou que eu que escolho, eu fiquei numa posição complicada aqui, mas a gente vai começar com o professor Maurício aqui, que é o convidado, e aí, sem mais delongas, eu passo a palavra a ele. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Está dando para ouvir? Sim. Nesse evento que comemora os 100 anos de nascimento do E.P. Thompson, historiador com vasta obra, com repercussões não só na história, como também nas ciências humanas e sociais em geral. A minha tarefa aqui, eu diria que é uma tarefa difícil. Estou dividindo a mesa com o meu amigo de tantos anos, Marcelo Badaró, que é uma das referências em nosso país sobre o historiador. Agradeço muito ao Marcelo e à comissão organizadora do evento, Marco Pestana, Paulo Terra, Kênia Miranda, não sei se está me falhando o nome de alguém, pela generosidade do convite. Eu estava aqui presente na parte da manhã de hoje, uma mesa redonda muito consistente, com o Ricardo Miller e com o Eduardo Barreto, que abordou temas de magnitude considerável e extremamente preocupantes. Eu até me sinto obrigado a dizer que talvez diante da magnitude das
que foram abordadas na parte da manhã, eu escolhi, né, um aspecto bastante determinado do pensamento de Thompson, para o qual eu pedirei a atenção, né, já que dizem que o marxismo deve trabalhar necessariamente com questões gerais, mas deve haver um espaço para particularidades e talvez questões que podem parecer, numa primeira escuta, quase que de ourivesaria dentro de um determinado pensamento. Eu estou me referindo aqui ao papel do direito como campo do saber e como campo das práticas sociais, que foi abordado em diferentes momentos da trajetória do A.P. Thompson, né? Então, direito aqui está sendo entendido como um conjunto de normas que estão estabelecidas em leis, sejam elas consuetudinárias ou leis escritas, que regulam diferentes condutas humanas. E eu tendo a concordar com aqueles estudiosos de Thompson que dizem que, à medida que o seu percurso intelectual talvez tenha chamado a atenção do nosso autor a proeminência adquirida pelo direito no século XVIII inglês, a sua reiteração do tema do inglês livre de nascimento, fortalecendo aí uma tradição constitucionalista que se formou quase que numa oposição ao pensamento religioso até então predominante, né? Dito isso, talvez a primeira observação a ser posta em relevo é que a tomada de posição de Thompson sobre o tema, ela se define, como tantas vezes ocorre na história do pensamento, através de um contraste que essa tomada de posição estabelece com outros interlocutores, ou seja, um contraste com uma certa concepção predominante numa dada área do saber. E aqui vai ser inevitável abordar, ainda que muito brevemente, uma corrente importante dentro da teoria marxista, que foi o estruturalismo marxista, que ganhou força principalmente a partir da década de 60, esse estruturalismo marxista que era ligado ao filósofo francês Louis Althusser, mas não apenas a ele, e ao grupo de intelectuais que trabalhava junto e publicava em conjunto também, né? O grupo althusseriano atribuía muita importância, talvez excessiva importância, a um famoso texto de Marx intitulado Prefácio à Crítica da Economia Política. Esse texto era interpretado na ocasião como oferecendo uma teoria dos níveis da estrutura social. Segundo Althusser, a totalidade social, o conjunto da sociedade como um todo, seria basicamente composto por 3 níveis ou 3 instâncias: a economia, a política e a ideologia, dentro da qual, dentro da ideologia, né, se situariam o direito e as suas práticas correspondentes. Essa divisão da totalidade social em níveis, ela autorizaria, por exemplo, a uma teoria, uma teorização que se dedicasse a formular a especificidade de cada nível analítico, buscando captar o seu caráter distintivo. Podemos lembrar que um dos mais talentosos intelectuais ligados ao grupo althusseriano, o filósofo de origem grega Nikos Poulantzas, em seu livro Poder Político e Classes Sociais, de 1968, se propunha, por exemplo, a elaborar uma teoria regional do político, entendida como um esforço de decifração da lógica própria que presidiria a experiência da política e que autorizaria, em última instância, um recorte dessa natureza. Muito bem, a tomada de posição do Thompson com relação ao direito, que está sendo o meu objeto nessa intervenção, ela se dá inicialmente como uma crítica a esta perspectiva que supõe que o avanço de um saber se dá mediante a divisão e subdivisão contínua dos seus temas de análise, que passariam a ser objeto de ciências particulares dentro do marxismo.
Então, brincando um pouco aqui, eu posso dizer que foi contra estes novos cartesianos que o Thompson se ergueu e ofereceu uma resposta muito consistente, né? Eu diria que o motivo de fundo que orienta o Thompson é uma recuperação do tecido social, onde direito, economia, política se entrelaçam, né? Para entender a força da posição do nosso autor, eu vou ler aqui uma passagem que pode ser encontrada no livro thompsoniano, que polemiza explicitamente com o estruturalismo marxista, intitulado A Miséria da Teoria. Então vamos ouvir, né? Abre aspas, Thompson escreve: eu me dei conta que o direito não se mantinha cortesmente em um nível, nem que estava em cada um desses malditos níveis, estava imbricado no modo de produção e nas próprias relações produtivas, como direitos de propriedade, definição das políticas agrárias, e simultaneamente estava presente na filosofia de Locke, se introduzia bruscamente o direito dentro de categorias alheias, reaparecendo com toga e peruca sob a capa da ideologia, dançava uma quadrilha com a religião, era um braço da política, e a política era uma de suas armas, era uma disciplina acadêmica, sujeita ao rigor de sua própria lógica autônoma, contribuía à definição da própria identidade, tanto dos governantes quanto dos governados. E, acima de tudo, proporcionava um terreno para a luta de classes, onde se esgrimiam noções alternativas de lei. Fim da citação. Será que eu posso usar o suporte aí do microfone? Licença, professor, eu pedi só para você tirar a mochila, por causa da gravação. Ah, tá bom. Melhorou? Melhorou. Tá. Vamos tentar agora, né? Bom, dessa magnífica passagem que eu acabei de ler, da Miséria da Teoria, que mostra o atravessamento do direito em várias instâncias da totalidade social, eu destaco que, ao invés de supor que o direito pode ser circunscrito a um nível da estrutura social, Thompson nos mostra que ele como que perfura e se infiltra em diferentes experiências sociais que estão sobrepostas num dado momento histórico. Eu diria que Thompson estava interessado numa apreensão mais complexa da totalidade social, onde existe uma determinação objetiva, sem dúvida, mas existem também contínuos retroefeitos da chamada superestrutura sobre a sua base objetiva. Vale até lembrar que o livro A Miséria da Teoria questiona, inclusive, a sacralização da metáfora da base e da superestrutura como uma espécie de chave explicativa universal para o entendimento de toda e qualquer formação social. Não é por esse caminho que o Thompson vai enveredar, né? Dito de outro modo, a expectativa acalantada por impulanças de uma teoria regional, seja ela da política, ou acrescento eu, do direito, ou mesmo da estética, no fundo, essa expectativa trai o sentido mais profundo do ensinamento de Marx, que é uma busca das relações de totalidade que existem entre as diferentes experiências humanas, né? Ainda em relação à passagem da Miséria da Teoria, que eu li há pouco, não sei se vocês se recordam, mas o final dela faz uma referência ao fato do direito proporcionar um terreno para a luta de classes, onde se esgrimiam noções alternativas de lei. Esse é um ponto que apresenta uma densidade conceitual própria, e eu vou precisar me debruçar um pouco sobre isso, né? Thompson já havia se dedicado ao tópico num livro um pouco anterior, de 1975, bem conhecido entre os historiadores, intitulado Senhores e Caçadores, né? Nesse trabalho, o nosso autor investiga a chamada Lei Negra de Waltham, promulgada em 1723 na Inglaterra, que passou a instituir a pena de morte para mais de 50 práticas de caçadores e trabalhadores da floresta de Windsor.
passaram a ser considerados crimes: caçar ou ferir animais, pescar, andar com o rosto pintado de preto, andar armado dentro das florestas e das reservas reais de caça. Ao final de sua pesquisa, Thompson comenta que o seu estudo se centrou numa lei má, numa bad law, formulada por maus legisladores e ampliada pela interpretação de maus juízes. Mas ainda assim, ele alerta que mesmo esta lei forçou os dominantes a agir pela via das formas jurídicas por ela estipuladas. E o Thompson vai buscar uma fundamentação mais extensa sobre o porquê desse enunciado, né? Com a sua ironia característica, ele afirma que se a retórica do direito era uma máscara, ela foi uma máscara que necessitou ser utilizada à frente de milhares de adeptos mascarados, que necessitavam de um campo de mediação desta ordem, principalmente no âmbito do conflito social. Considerações como estas levam o nosso autor a buscar tornar mais preciso o enunciado muito frequente em algumas vertentes do marxismo, que afirma que o direito é um instrumento de dominação de classe e ponto final. Segundo Thompson, é necessário atentar para o fato de que o surgimento de uma lei pode servir como um limite para o arbítrio da classe dominante. Ou seja, se nós quisermos formular a questão pelo seu avesso, pelo seu inverso, numa situação de conflito de classes, a ausência da lei tende a beneficiar aqueles que já ingressaram no convívio social dispondo de posições favorecidas. É isso que nos diz a famosa conclusão do livro Senhores e Caçadores, sobre a qual tanto já se escreveu e que em português foi traduzida como o domínio da lei, the rule of law, uma expressão tricky, né, que ela admite mais de uma tradução. Temos colegas que preferem Estado de Direito como tradução para the rule of law, e eu não entraria aqui no momento no debate. Né? Na verdade, não só na conclusão de Senhores e Caçadores, como no corpo mesmo do livro como um todo, nós vamos encontrar preciosas indicações sobre o funcionamento de uma lei numa sociedade capitalista. E vamos encontrar também uma defesa desse domínio da lei como uma aquisição humana não desprezível, a ser devidamente preservada, e não apenas como uma máscara vazia, como sugerido pelo estruturalismo marxista. Bom, nesse momento da exposição, eu vou abrir um parênteses para dizer que a defesa por parte do Thompson do domínio da lei recebeu objeções de colegas no interior do próprio marxismo. A objeção que me parece mais interessante, ela veio da parte de Perry Anderson no seu livro Arguments Within English Marxism, que foi traduzido com um título irreconhecível em português, né? Não nada a ver, mas enfim, para quem trai, né? Ó, eu escrevi aqui Teoria, Política e História, um debate com A.P. Thompson. É assim, para quem tem interesse, vai localizar, acredito que foi publicado pela Unicamp. Em síntese, o Perry Anderson afirma que o Thompson teria dilatado excessivamente o direito como categoria, e que não seria possível fazer uma defesa tão enfática do domínio da lei ou do Estado de Direito, tendo em vista que mesmo uma tirania constrói o seu próprio ordenamento jurídico, conferindo uma aparência de igualdade para as suas prescrições arbitrárias, né? Anderson menciona muito brevemente o ordenamento jurídico da época do Gengis Khan, a Grande Yassa, como um exemplo da assimetria muito acentuada entre o código jurídico e a realidade viva da sociedade. Né? Eu diria
pululam outros exemplos possíveis de serem lembrados. Mas eu não gostaria de ser interpretado como se estivesse aqui sugerindo, né, que todas as críticas do Perry Anderson ao Thompson são fundadas de forma alguma, né, até mesmo na maior parte das ocasiões isso não acontece. No livro de primeira linha que o Marcelo Badaró publicou, né, E.P. Thompson e a tradição de crítica ativa do materialismo histórico, Badaró faz uma ressalva que eu considero extremamente pertinente quanto à categoria do marxismo ocidental, largamente utilizada como Perry Anderson, categoria que, na verdade, reúne autores e obras tão diferentes entre si, que acaba mais confundindo do que elucidando o debate, né? Enfim, eu quero apenas dizer com isso que os diferentes autores têm sua grandeza, mas têm também seus limites e que talvez seja um trabalho nosso, né, da contemporaneidade, estabelecer afinidades e, eventualmente, distâncias em cada um desses pontos, né? Dito isso, né, nós podemos lembrar que em outros escritos do próprio Thompson, como um artigo posterior, Trial by Jury, né, julgamento por júri, ele mesmo ressalva, com todas as letras, que não existe algo como uma entidade abstrata nomeada o domínio da lei. É sempre preciso especificar histórica, cultural e nacionalmente. Tá? Ainda quanto a esse conteúdo classista presente numa legislação, nós podemos apenas a título de exemplo fazer um breve cotejamento com os escritos de Marx, que abordam o tema da promulgação de uma lei. Podemos, por exemplo, recorrer ao capítulo 8 do livro 1 do Capital, intitulado A Jornada de Trabalho, né? Vale lembrar que esse capítulo 8 ele ocupa um lugar muito especial na arquitetura da obra como um todo, né? Quando Marx concretiza progressivamente as categorias mais teóricas que ele vinha desdobrando até então. E é precisamente nesse capítulo que nós encontraremos, por parte de Marx, um minucioso exame do processo histórico que antecedeu a promulgação da lei da jornada de 10 horas, the 10 Hours Bill, em 1847. Nesse capítulo, Marx reconstitui a dureza das condições de vida da classe trabalhadora inglesa e a longa luta travada para restringir a extensão dessa jornada de trabalho. A conclusão do capítulo é enfática, é contundente, né? Vale a pena ouvir, então, abre aspas, Marx escreve: para se proteger contra a serpente de suas aflições, os trabalhadores têm de se unir e, como classe, forçar a aprovação de uma lei, uma barreira social intransponível que os impeça a si mesmos, por meio de um contrato voluntário com o capital, vender a si e às suas famílias a morte e a escravidão. No lugar do pomposo catálogo dos direitos humanos inalienáveis, tem-se a modesta Magna Charta de uma jornada de trabalho legalmente limitada. Fim da citação. Ou seja, nós ouvimos aqui uma defesa de Marx pouco suspeito de alimentar qualquer tipo de simpatia pelo direito burguês, defesa de Marx do reconhecimento explícito da importância de um dispositivo legal que ele nos fala, não foi o produto de uma fantasia cerebrina, mas o resultado de uma prolongada luta de classes e que sirva como barreira para a voracidade insaciável do capital. Talvez não seja excessivo lembrar que Marx escreveu essas considerações lá pela década de 1860, ou seja, durante a vigência do voto censitário. O parlamento britânico, na ocasião, era mais restrito, mais excludente e mais burguês do que ao longo dos séculos XX e XXI, mas mesmo assim Marx teve a acuidade de fazer o registro de fissuras existentes nessa sociedade burguesa. Retornando agora a Thompson,
é preciso dizer que a marca de sua abordagem, que consegue apreender o direito simultaneamente como uma forma de dominação de classe, sem dúvida, mas também como um mediador de conflitos sociais, a meu ver, essa abordagem esclarece por que Thompson diverge daqueles autores e autoras que acreditavam que uma futura sociedade socialista dispensaria a existência do direito como campo do saber e como prática social. Camila, quanto tempo eu tenho? Você tem 10 minutos, você tem mais. Oficialmente 10 minutos você tem 10, ok, não, tudo bem, eu concluo dentro desse tempo, né? Exemplos dessa crença de uma futura sociedade socialista, e discutir isso hoje em dia, não é mesmo? Com os nossos horizontes estão rebaixados, então chega a parecer algo exótico, né? Mas vamos lá, tá? Exemplos dessa crença podem ser encontrados em representantes ilustres do pensamento de esquerda. Poderíamos mencionar o caso do William Morris, né, poeta e ativista socialista do século XIX, além de design têxtil, né, que o Thompson estudou com tanta seriedade e por quem tinha tanto apreço pelo Morris. Morris era precisamente um dos autores que alimentavam essa expectativa do desaparecimento do direito numa futura sociedade socialista. Mas nós poderíamos dizer que, no caso específico do William Morris, tratava-se de alguém com vínculos muito explícitos e assumidos com romantismo, o que justificaria, talvez, uma expectativa desta natureza. Então, se nós quisermos trocar o exemplo e tomarmos alguém com um percurso diferente, podemos examinar brevissimamente a expectativa do jurista soviético Yevgeny Pashukhanis, que tantas contribuições ofereceu aos estudos jurídicos, principalmente na articulação da forma jurídica com a forma mercadoria. Eu não vou saber dizer para vocês se o Thompson, ao longo de sua extensa obra, dialogou explicitamente com o Pashukhanis. Até onde eu pesquisei, eu não consegui localizar uma referência. Mas o que me interessa aqui é destacar que também Pashukhanis faz o prognóstico do desaparecimento não só do direito burguês, mas também do direito em geral, o que é uma afirmação de escopo bem mais amplo, né? Então, já na introdução da teoria geral do direito, nós podemos ler, escreve Pashukhanis, a extinção das categorias do direito burguês nessas condições significará a extinção do direito em geral, o desaparecimento gradual do momento jurídico nas relações humanas. Fim da citação. Aliás, parênteses aqui, né? Quem já frequentou alguns seminários sobre o Pashukhanis no Brasil sabe bem que esse ponto que eu mencionei agora é uma espécie de marcador de identidade entre quem participa do seminário. No socialismo não vai ter direito não tá isso. As pessoas se reconhecem através desse enunciado. Mas eu gostaria de chamar a atenção que o caráter altamente especulativo de um enunciado desse tipo, que envolve um pronunciamento sobre uma sociedade que nós não conhecemos e que, no fundo, ele traz embutida uma visão muito estática do que seja uma eventual sociedade socialista, como se nela não existissem conflitos entre pessoas, ou melhor dizendo, entre grupos sociais, conflitos distintos daqueles referentes à extração do mais-valor e da propriedade privada, né? Mas litígios do mais variado teor, envolvendo questões econômicas, políticas, de gênero, culturais e por aí vai. Então, desse ponto de vista, e de novo, se diferenciando de uma projeção futura especulativa, A.P. Thompson escreve, vai ser a minha última citação, tá? Vamos lá. Palavra do Thompson: disseram-me que logo além do horizonte estão prestes a surgir novas formas de poder da classe trabalhadora que, sendo fundadas em relações produtivas igualitárias, não exigirão nenhuma
não exigirão nenhuma inibição e poderão dispensar as restrições negativas do legalismo burguês. Um historiador não está qualificado para se pronunciar sobre tais projeções utópicas. Tudo que ele sabe é que ele não pode trazer nenhuma evidência histórica para apoiá-las. O seu conselho poderia ser: observe este novo poder durante 1 ou 2 séculos antes de render suas defesas. Final da citação. Então nós vemos aqui um historiador que conscientemente opõe um realismo, ele poderíamos até predicar esse realismo, um realismo crítico, a expectativas difíceis de serem testadas na história viva de mulheres e homens. Essa chamada ao solo fundante da história não significa que Thompson abriu mão dos seus projetos de transformação social de forma alguma. Isso pode ser confirmado tanto pelo seu intenso ativismo político, que lutou pelas causas trabalhadoras, e no momento mais avançado de sua vida, como nós vimos na mesa de hoje de manhã, contra a corrida armamentista, e pode ser confirmado também em termos mais conceituais, quando ele demonstra a importância de que a formulação de uma lei carregue consigo parâmetros de equidade entre diferentes homens e mulheres. Eu penso que foi por isso que o nosso autor valorizou positivamente a lei, o que não é corriqueiro na nossa tradição marxista. Concluindo a exposição, eu diria que o nosso desafio hoje, no século XXI, é evitar naufragar entre os dois rochedos antagônicos que se erguem nas pesquisas sobre direito e sociedade ou direito e história. O primeiro rochedo é aquele que constrói a prioristicamente, em pensamento, uma sociedade ideal e acredita que os diferentes grupos humanos podem viver sem algum tipo de mediação oferecida pelo direito. Já o segundo rochedo, a ser evitado, é o que se contenta com a realidade efetivamente existente, desprezando os possíveis, que estão como que embutidos em seu interior. O que caracteriza um conservadorismo político que o nosso autor combateu com todas as suas forças ao longo da sua vida. Thompson caminhou com coragem, no fio da navalha, entre esses dois extremos, e por causa disso ele se expôs a críticas vindas de ambos os lados, sustentou com firmeza a sua posição. Eu diria que nós temos muito a aprender e a retornar aos textos de Thompson. Muito obrigado pela atenção. Isso aí. Agradeço ao início a contribuição e passo a palavra ao professor Marcelo Badaró. Boa tarde, pessoal. Eu queria, antes de mais nada, já falamos um pouco sobre isso aqui da comissão organizadora ontem, mas eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo que está aqui, claro, particularmente dos convidados que dispuseram do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, mas também do público, de todo mundo que ajudou a que esse evento acontecesse e dar um pouco dessa sensação, desse sentimento pessoal, porque antes de um evento como esse acontecer, a gente sofre um pouco, porque é tanta burocracia, dificuldades para fazer um evento acadêmico acontecer, mas depois que ele começa, é uma sensação de alegria, de alívio, porque está acontecendo, tanta gente está aqui circulando e ouvindo e conversando e debatendo, Então, agradecer muito a vocês, a Camila que topou estar aqui hoje mediando esse debate, e dizer que eu fui tendencioso, porque eu estava na equipe que organizou o evento e me coloquei numa mesa com o Maurício, que, para além de ser um grande amigo de tanto tempo, como ele já mencionou aqui, é um professor com quem eu aprendo duplamente. Eu aprendo
conteúdo das exposições e dos textos do Maurício, mas eu aprendo também a ser professor, né, pela facilidade que ele tem para tratar temas áridos, né, dessa forma que vocês acabaram de ver aqui, compreensível para todos, todas, né, de uma forma, né, eu já estou com quase 60, né, mas quando eu crescer eu vou ser igual ao Maurício, ainda falo isso. Mas, então eu fui tendencioso, claro, botei aqui um amigo para a gente concordar mais do que discordar, né? Mas eu vou por um caminho um pouco diferente, mas vocês vão ver que tem muitos pontos de encontro, né? Porque eu pensei em tratar dessa relação do Edward Thompson com o materialismo histórico, com os marxismos do século XX, a partir de uma dupla entrada, mas que é indissociável, né? Num primeiro momento, tentar compreender um pouco melhor o que ele definiu como marxismo ou como marxismos, ou o que ele definiu como materialismo histórico e como ele se aproximou e se distanciou dessas diferentes definições das tradições, né, ao longo da sua própria trajetória. E, num segundo momento, né, tratar de quais seriam, enfim, as contribuições que Thompson traz, né, agrega aos marxismos do século XX, levando em conta que a própria delimitação que Thompson faz das tradições marxistas é uma contribuição relevante ao pensamento marxista do século XX. Né? Então são duas dimensões indissociáveis, mas que eu vou, tentando ser um pouco didático, separar aqui no início da exposição. Então, tendo em vista a relação dele com o marxismo, eu vou recuperar alguns elementos da trajetória dele, de vida e como historiador, como militante político, que já foram tocados em mesas anteriores. Por isso eu vou ser muito rápido, né? Não dá para falar da relação de Thompson com o marxismo sem dizer que em 1942, ainda jovem, ingressando na universidade, ele se filia ao Partido Comunista da Grã-Bretanha. E se filia num contexto, 1942, né, em que a grande questão para qualquer pessoa de esquerda, democrática, e não só para os comunistas, era derrotar o fascismo. Então esse é o contexto em que ele se aproxima do Partido Comunista, onde influência do irmão, aqui o Brian fez referência ontem, o irmão já militava no Partido Comunista. Ele se aproxima do Partido Comunista fundamentalmente porque entendia, como tantos na sua geração, de que aquela era a força política que mais decididamente combatia o fascismo. Ele vai à guerra, volta da Segunda Guerra, completa sua educação superior, sua graduação. Thompson, vale a pena dizer porque alguns sequer sabem disso, né? Ele nunca teve um título de pós-graduação, de doutor, coisa do tipo. Talvez tenha tido alguns doutor honoris causa, isso eu não pesquisei. Mas ele não fez uma pós-graduação tradicional. Ele volta da guerra, completa a sua graduação e começa o seu trabalho, que dura praticamente 2 décadas, como tutor, era a expressão que se usava, mas a gente prefere, né, como professor, em cursos de educação de adultos da classe trabalhadora, que era um misto de extensão universitária, porque eles se vinculavam a um departamento, aqui chamaríamos de extensão, né, de educação extramuros, numa tradução mais literal, um departamento universitário de extensão, mas eram cursos em grande medida definidos por uma associação educacional dos trabalhadores, né, britânicos, que era na sigla em inglês WEA, né, que tinha uma tradição longa já de formação, né, para além da formação política, sindical, como a gente chama aqui, de uma formação mais integral. Né. Essa época, ele começa a trabalhar nesses cursos em 1946. Essa época, de 46 até 1956, foi a que ele mais militou politicamente também, dentro do próprio Partido Comunista da Grã-Bretanha. Ele chegou a assumir tarefas, fez parte de comitês regionais e tal. E uma coisa que pode chamar a atenção é que um comunista que se filiou nos anos 40, que militou nos anos 40, 50, né, do ponto de vista do seu marxismo, né, provavelmente ele foi influenciado em alguma medida, né, por aquilo que era o marxismo, hífen, leninismo
doutrina oficial do Estado soviético, que a gente chama genericamente de stalinismo. E com certeza Thompson não escapou de algumas dessas influências nesse seu período, né, de militância no Partido Comunista da Grã-Bretanha. Como o Maurício já recuperou aqui, eu também recuperaria algumas das críticas pertinentes que Perry Anderson faz a Thompson no seu Argumentos no Interior do Marxismo Inglês, sobre como Thompson às vezes enxerga a ruptura de 1956 do Partido Comunista como se fosse o primeiro momento de crítica ao stalinismo, né, e silencia sobre toda uma luta interna ao movimento comunista internacional, ou se não silencia, né, diminui o peso dessa luta, etc. Agora, eu quero recuperar o fato de que Thompson não se liga ao movimento comunista pela matriz teórica do comunismo, do stalinista, não se liga ao movimento comunista por esse vínculo, e sim pela questão política da militância antifascista e anti-imperialista. E esse vínculo facilita, né, em 1956, quando ele rompe, como tantos outros, com o Partido Comunista da Grã-Bretanha, facilita a Thompson ter em mente, né, a ideia de que um acerto de contas, é uma expressão que ele vai usar mais de uma vez, com a trajetória do movimento comunista sob a égide dos partidos comunistas orientados por Moscou, né, é necessariamente um acerto de contas com o stalinismo. Então, de 1956 em diante, ele vai ter sempre em mente essa necessidade de superar, teoricamente, o stalinismo. E o primeiro movimento nessa direção vem ainda no periódico que ele funda com John Saville, que foi mencionado aqui mais de uma vez já, né, Neil Mizoner. Ele vai propor uma ideia de um humanismo socialista. E é uma contraposição direta ao stalinismo. Né? Ele explica que o humanismo socialista, e aí são palavras do Thompson, né, é humanista porque coloca uma vez mais homens e mulheres reais no centro da teoria e da aspiração socialista, ao invés de retumbantes abstrações. O partido, o marxismo, o leninismo, o stalinismo, os dois campos, a vanguarda da classe trabalhadora, todas estão caras ao stalinismo. Ele é socialista porque reafirma a perspectiva revolucionária do comunismo, a confiança nas potencialidades revolucionárias, não apenas da raça humana ou da ditadura do proletariado, mas dos homens e mulheres reais. Esse primeiro artigo gerou polêmicas que ele respondeu, e uma das respostas tem justamente o título Agência e Escolha. Essa expressão, agência, é uma tradução, né, muito literal do termo em inglês, que a gente poderia também refinar, ação humana, consciência, ou coisa do tipo, mas é que ele firma a pé de que o stalinismo é, em grande medida, também são palavras dele, a negação da agência criativa dos homens, considerados não como unidades políticas ou econômicas numa cadeia de circunstâncias determinadas, mas como seres morais e intelectuais, no fazer-se de suas próprias histórias. Em outras palavras, a negação de que os homens podem, por um ato voluntário de vontade social, superar, em alguma medida significativa, as limitações impostas pelas circunstâncias ou pela necessidade histórica. Ou seja, já nesses textos de 1957, 58, ele estava afirmando concepções que a gente vai ver ao longo de toda a sua obra sobre a capacidade de homens e mulheres intervirem e, eventualmente, superando limites, né, mudarem a sua própria história. Bom, ao longo dos anos 60, ele continuou participando de muitos debates políticos desse tipo. Nós normalmente nos referimos, 1963, é publicada a formação da classe operária na Inglaterra, The Making of the English Working Class, e achamos, bom, esse é um historiador, P. Thompson, mas ele continua participando de polêmicas políticas ao longo de toda a década de 60, há textos explicitamente sobre a estratégia revolucionária em um país de capitalismo avançado, textos que foram publicados na New Left Review, há manifestos de intervenção na política da Grã-Bretanha do momento, tipo o May Day Manifesto,
Thompson não falava muito bem dos movimentos de 68, mas ele esteve lá no meio deles, intervindo da forma como podia intervir, né? E a gente vai perceber que essa intervenção política tem continuidade nos debates propriamente teóricos que ele faz a seguir, né? Nos anos 70, estão mais visíveis textos com uma densidade teórica maior. Por exemplo, a Carta Aberta a Kolakowski, né, que, como já foi mencionado aqui, contou com uma edição muito cuidadosa, né, do Ricardo, do Mário e tal, e A Miséria da Teoria, texto do qual o Maurício partiu aqui na exposição dele, né? É possível dizer, nessa relação de Thompson com Marx, com o marxismo, e uma das leitoras mais simpáticas às teses de Thompson sobre classes, luta de classes, sobre a própria transição ao capitalismo na Inglaterra, que Ellen Wood diz isso, né? Que há, nesse livro, A Miséria da Teoria, limites de leitura de Thompson sobre a obra de Marx. Ellen Wood chega a chamar, né, de uma cegueira de Thompson diante da importância da crítica da economia política de Marx. Talvez porque, no esforço para rebater alguns dos argumentos do Althusser, né, ele acabe incorporando a dicotomia que Althusser estabelece entre o jovem Marx e o Marx maduro, né? Só que ele inverte o polo e vai valorizar os textos de juventude do Marx. Mas se a gente percorre a obra do Thompson, vai ver que em outros momentos, o que na Miséria da Teoria ele criticou como o lado grundrisse de Marx, como se fosse negativo, os esboços lá do Capital, né, que a gente conhece como grundrisse, a gente vai ver em outros momentos como ele recupera as imagens riquíssimas do Marx sobre o modo de produção nos textos dos grundrisse, né, e toma aquilo ali como a sua referência para pensar o modo de produção. Né, aquela imagem da iluminação geral, do éter, é uma referência que aparece nos textos do Thompson. Então tem muitas vezes a retórica, né, o leva às vezes para um lado, mas eu não queria recuperar isso do Miséria da Teoria. Queria recuperar isso que eu chamei a atenção antes, que esse também é um livro onde a delimitação das tradições do pensamento marxista no século XX é levada a um novo patamar em relação àquelas discussões lá do humanismo socialista da década de 50. Né? Ele reconhece no livro que ele tinha uma dívida que estava para ser paga desde 1956, ou seja, que ele não tinha avançado suficientemente na crítica do stalinismo. E para o Thompson, o pior de uma tradição que reivindicava Marx, ele dizia, não, claro, há elementos de Marx no estruturalismo althusseriano, né? Mas o pior dessa tradição, para ele, lembrava a questão das críticas que ele tinha feito ao stalinismo lá nos anos 50 e 60. E aí ele faz uma autocrítica um pouco irônica, meia-culpa, dizendo, olha, até a Carta Aberta a Kolakowski, eu fiz referência a diferentes caminhos de uma tradição marxista no século XX. Caminhos opostos em muitos sentidos, né? Mas que teriam alguma coisa em comum, né? Por isso, uma tradição. E ali, no Miséria da Teoria, 5 anos depois da Carta Aberta, ele vai dizer, não, estava errado, né? E é uma citação conhecida, eu gosto de repeti-la para quem ainda não a leu ou ouviu, né, entender do que ele está falando. Ele diz, o fosso que se abriu não foi entre diferentes ênfases no vocabulário de conceitos, entre essa analogia e aquela categoria, mas entre modos de pensar, aí as duas tradições, idealista de um lado, materialista de outro, entre o marxismo como um fechamento, ou de outro lado, como uma tradição derivada de Marx, de investigação e crítica abertas. O primeiro é uma tradição de teologia, o segundo uma tradição de razão ativa. Ambos podem buscar uma certa autorização em Marx, embora o segundo tenha credenciais imensamente melhores quanto à sua linhagem. Bom, ontem foi mencionado aqui que esse livro despertou, né, uma série de críticas, algumas delas Brian mencionou aqui, né,
debates acalorados e que Thompson reagiu a essas críticas de uma forma bastante contundente, né? O fato é que depois desses debates, em vários momentos, particularmente em entrevistas, ele diz explicitamente que ele passou a rechaçar o debate sobre teoria marxista e, ironicamente, ele acentua isso, né, com T maiúsculo, né? O que ele quer dizer com isso é que ele não está mais disposto a fazer esse debate com aquelas pessoas que entendem a teoria marxista de uma forma, para usar a expressão dele, teológica, como um dogma, como algo fechado, né? E não uma tradição de crítica ativa, né? De razão aberta. Ora, mas ele continua dizendo, por outro lado, né? Que ele reivindica a ideia do materialismo histórico. Do que ele está falando, né? Ele diz numa passagem, né? O seguinte, ele diz: eu fico feliz com o termo materialismo histórico, mas ele diz o seguinte: se eu estou entre antimarxistas, se eu estou entre antimarxistas estritos, tenho tendência a voltar à ortodoxia marxista. Se estou com marxistas dogmáticos, afasto-me dela muito claramente. Então, essa relação com o marxismo não pode ser compreendida sem ter em conta o tipo de debate em que ele se envolveu. Por que ele valorizava a ideia do materialismo histórico? E aí eu passo para a segunda parte. As próprias contribuições do Thompson, né, ao marxismo do século XX, ou aos marxismos do século XX. Quase sempre, quando se fala das contribuições de Thompson, vai se destacar duas coisas: classe e cultura. É um autor que serve para pensar essas duas grandes questões, né? Eu queria acentuar, no entanto, que essas contribuições sobre classe, sobre cultura, estão articuladas entre si e estão articuladas a uma perspectiva de entendimento da vida social como uma totalidade relacional e contraditória. Elas estão integradas a um olhar integral sobre o social, que é muito fiel aos melhores insights da própria obra do Marx. Isso permite ao Thompson, paradoxalmente, lembrando o Brian ontem falou do paradoxo, tantas vezes presente no próprio texto do Thompson, né? Paradoxalmente, para alguém que se apresenta como um historiador assumidamente marcado pela tradição empirista britânica, permite a ele desenvolver também uma contribuição relevante no campo da teoria da história. Bom, tratando de classe, a gente sabe, né, que em formação da classe operária inglesa, Thompson afirma de uma maneira muito própria, né, a necessidade de que a gente compreenda que classe e consciência de classe são termos indissociáveis, categorias indissociáveis para compreender a realidade histórica das classes no capitalismo, né? A gente pode dizer que a sua contribuição mais original a essa discussão foi encontrar uma dimensão da vida social mediadora entre as determinações da existência da classe e as manifestações da sua subjetividade enquanto consciência, ação coletiva da classe. Essa dimensão é captada através de uma categoria, experiência, que ele vai chamar de um conceito, uma categoria de junção, né? Ele diz: homens e mulheres também retornam, e aí eu estou citando a miséria da teoria novamente, né? Retornam como sujeitos, dentro desse termo, não como sujeitos autônomos, indivíduos livres, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos. E em seguida tratam essa experiência em sua consciência e sua cultura, das mais complexas maneiras. Em seguida, muitas vezes, mas nem sempre, através das estruturas de classe resultantes, agem, por sua vez, sobre sua situação determinada. A questão aqui é que essa conexão, essa junção, né, ao nível da análise da classe social, remete à definição mais integral de vida social na perspectiva materialista de Marx, aquela que afirma a determinação do ser social sobre a consciência, entendida como a consciência do ser. Nesse sentido, nunca é demais lembrar que a discussão de Thompson sobre classe envolve a negação de que a classe possa ser pensada como uma coisa. Ele afirma
suas dimensões relacionais e processuais todo o tempo, né, na sua obra. E é esse processo nunca acabado de formação da classe que Thompson busca captar na obra mais conhecida, né, na formação da classe operária inglesa. E ao fazer isso, ele recua no tempo em relação à historiografia do trabalho tradicional, que começava a falar de classe operária quando surge o movimento cartista, anos 1830, 1840 e tal, e ele vai buscar os elementos formativos dessa classe a partir dos anos 1790. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, né, associando nos seus textos esse complexo classe e consciência de classe, né, que tem disposição para se comportar como classe, há um adjetivo, às vezes, que é a classe madura e tal. Thompson, por um lado, nos auxilia a compreender a existência e as especificidades de uma classe trabalhadora, em certa medida já formada nos anos 1840. E um detalhe, sem essa formação, nós não teríamos como explicar que Marx e Engels, naquela mesma década, pudessem ter desenvolvido as análises e as intervenções que eles desenvolveram sobre a classe e o seu movimento. Em certo sentido, os estudos sobre a classe de Thompson explicam a classe que Marx e Engels realmente encontraram, que ainda não era, né, aquela que Marx vai poder, no Capital, né, levar mais adiante a análise, né, uma classe já remetendo à grande indústria, à subsunção real do trabalho ao capital e tal, né. Explica-se, de certa forma, como foi possível que obras como o Manifesto Comunista tivessem surgido quando surgiram, lá em 1848. Mas, por outro lado, essa abordagem também permite ao historiador inglês contrastar essa análise da classe madura ou formada, ainda que isso seja muito entre aspas, né, porque é um processo, no seu sentido histórico, com a do uso da categoria classe social de uma maneira que ele chama de heurística ou analítica, para sociedades em que a classe, nesse sentido, classe com autoconsciência de classe, também ainda não está plenamente formada. E essa é outra contribuição, né, importante do Thompson. Agora, essas contribuições definem uma perspectiva totalizadora das análises de Thompson sobre classe, né? Classe, experiência de classe, consciência de classe, luta de classe. E elas podem ser percebidas numa passagem em que ele afirma existir uma simultaneidade, aí são palavras dele, de manifestações de relações produtivas particulares em todos os sistemas e áreas da vida social. Por isso, em qualquer sociedade cujas relações sociais foram delineadas em termos classistas, há uma organização cognitiva da vida correspondente ao modo de produção e às formações de classe historicamente transcorridas. Em relação a toda a discussão que Thompson faz sobre cultura, e eu acho que eu não vou ter tempo para recuperar tudo o que eu tinha pensado em recuperar aqui, mas em toda a discussão que ele faz sobre cultura, retorna essa concepção integral, né, da vida social. Por exemplo, naquele mesmo debate lá que se seguiu a miséria da teoria, que foi mencionado aqui ontem, né, em que ele foi acusado, ele toma como uma acusação, né, ele fala, né, que eu recuso o epíteto de culturalista, né. Naquele debate ele recupera sua polêmica com Raymond Williams lá nos anos 60, e naquela polêmica Thompson utiliza uma combinação, né, para dizer, olha, uma concepção materialista, marxista de cultura tem sempre que levar em conta cultura e algo que não é cultura, né? E onde Raymond Williams enxerga, ele está falando do livro A Longa Revolução, e Raymond Williams vai se aproximar muito mais dessa concepção de Thompson depois e tal. Thompson vai dizer até Raymond Williams ficou mais marxista que eu, né? Mas ele vai dizer onde Raymond Williams enxerga, né, todo um modo de vida, um marxista enxerga todo um modo de luta, né? E quando eu falo em cultura e algo que não é cultura, eu estou me remetendo a Marx e falando de ser social e consciência do ser. Então ele diz assim, os dois polos de cultura e não cultura, ao qual eu fiz referência, foram descritos por Marx
como consciência social e ser social ou existência. Embora os dois sejam vistos em inter-relação dialética, a visão de Marx foi de que, em sociedades de classe, o ser social determina a consciência social, não o padrão de cultura, mas sim as relações de classe foram o determinante final dessa organização distinta, a qual o Sr. Williams chama de modo de vida. E por esse motivo nós temos que ver a história como um modo de conflito. É essa inter-relação entre o ser e a consciência do ser, né, dialética e tal, que vai orientar uma concepção mais integral, né, como eu estou chamando aqui, ou mais totalizante do social, que permite a Thompson ter uma contribuição teórica e metodológica, né, para a própria teoria da história. Né. Isso aparece no Miséria da Teoria, não é bem capítulo, porque o livro não está dividido exatamente em capítulos, né, mas numa seção que é aquela que a gente associa a um título, né, a lógica da história. E nessa seção, Thompson explica que o que ele entende por lógica da história é um método de investigação, né, que combina empiria e teoria em doses, né, que só se ajustam na prática do trabalho do historiador. Então ele diz que ele entende, né, um método lógico de investigação adequado a materiais históricos, destinado, na medida do possível, a testar hipóteses quanto à estrutura, causação e etc., e a eliminar procedimentos autoconfirmadores. O discurso histórico disciplinado da prova consiste num diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por hipóteses sucessivas de um lado e a pesquisa empírica por outros. E ele reafirma, e eu acho sempre importante lembrar isso, em tempos que a gente vê aí a banalização, né, da realidade reduzida algumas vezes a mera representação discursiva e enxerga relativismo de todo tipo, né, a questionar a possibilidade de busca da verdade na produção do conhecimento, né, e nós vivemos aí uma situação em que a gente vê o que significa, em última análise, né, o questionamento da verdade produzida pelo conhecimento científico, né, mas Thompson reivindica, tratando disso, um estatuto ontológico do passado humano. Né? Ele diz o seguinte: o passado humano não é um agregado de histórias separadas, mas uma soma unitária de comportamento humano, cada aspecto do qual se relaciona com outros de determinadas maneiras. Na medida em que essas ações e relações deram origem a modificações que se tornam objeto de investigação racional, podemos definir essa soma como um processo histórico, isto é, práticas ordenadas e estruturadas de maneiras racionais. Os processos acabados da mudança histórica, com sua complicada causação, realmente ocorreram. E a historiografia pode falsificar ou não entender, mas não pode modificar em nenhum grau o status ontológico do passado. O objetivo da disciplina histórica é a concepção dessa verdade histórica. Bom, e aqui eu tenho meio minuto, e eu vou passar só um pouquinho para concluir. Né? O que eu queria dizer no final é que essa visão integral do social apresentada por Thompson, quando eu estou chamando aqui de uma contribuição teórica, teoria da história e tal, né, é também uma concepção totalizadora do trabalho intelectual. Né? O que, do ponto de vista de um historiador ancorado em Marx, não devia ser nenhuma novidade para a gente. Basta lembrar lá a famosa tese 11, né, das teses sobre Feuerbach. Em vários momentos, Thompson advogou pelos vínculos necessários entre a atividade intelectual e as experiências concretas da classe trabalhadora, dos movimentos coletivos. Ele faz isso quando rompe com o Partido Comunista Britânico em 1956. Ele diz, olha, uma das piores heranças do stalinismo é justamente o apartamento entre a ortodoxia teórica e a submissão política, né, dela decorrente, entre os intelectuais socialistas, comunistas, e aqueles que se dedicavam às tarefas práticas do movimento da classe trabalhadora. Depois, em 78, refletindo sobre as polêmicas que ele tem no início dos anos 60, no interior da nova esquerda britânica, né, ele lembra que a crítica dele era dirigida ao que ele considerava um marxismo muito sofisticado, mas preso a um caráter teológico. Né?
E ele dizia que isso foi importado do continente, era um provincianismo britânico, né? Mas ele dizia importado do continente, da Europa continental, pelos intelectuais ingleses. E isso para eles se combinava, naquela conjuntura dos anos 60, um desenho muito negativo do contexto, em que eles se davam transições intelectuais desafortunadas. Um período castigado, né? Ele vai dizer, no final dos anos 60, em que existia um movimento intelectual de esquerda divorciado dos mais amplos movimentos populares e que, de algum modo, convertia esse isolamento em virtude e não tomava medidas para travar contato com o movimento operário e outros movimentos populares de grandes dimensões. Então, para Thompson também o trabalho intelectual era um trabalho integral, né? Tanto de reflexão sistemática, e ele não abria mão, né, do método de investigação e tal, quanto de intervenção na realidade. Nesse sentido, Thompson é um exemplo bem acabado de como uma determinada contribuição intelectual especializada, seja como historiador social, pensador marxista, né, está intimamente conectada a uma determinada trajetória de intervenção política e social. No seu livro sobre Thompson, Carlos Ilhades, né, chama atenção para a dimensão crítica do pensamento de Thompson se manifestando tanto em suas polêmicas contra análises sociais e debates teóricos que menosprezassem a dimensão histórica dos comportamentos e práticas humanas, quanto na crítica que empreendia cotidianamente a realidade do seu próprio tempo presente. E se a gente observar bem, as definições de classe do livro de 1963, por exemplo, estavam lá nos textos sobre humanismo socialista, sobre estratégia revolucionária dos anos 60, 50, 60, o enfrentamento aos governos conservadores, né, com ápice na era da Thatcher, na Grã-Bretanha, assim também como a crítica aos limites dos governos trabalhistas, fizeram com que o Thompson avançasse na reflexão sobre o Estado, sobre o direito, que Maurício trouxe aqui, né, em livros como os que Maurício já citou, Senhores e Caçadores, também na discussão sobre os modos de dominação na Inglaterra. O enfrentamento à ameaça ao fim da humanidade por suas próprias mãos, né, na militância antinuclear, remete ao tão atual debate que nós vimos aqui de manhã, né, sobre as novas formas que nós identificamos hoje, já estavam lá colocadas, claro, né, em que a humanidade pode dar cabo de si mesma, né. Agora, também remetem à atualidade do debate e da necessidade do enfrentamento ao fascismo, porque ao falar de extremismo a gente não pode esquecer, né, que o fascismo é uma ideologia, um movimento que, quando se instala efetivamente no poder e instaura um novo regime político, ele é um movimento de extermínio, né, do inimigo político, que varia, mas é sempre um movimento de extermínio, né? E ao falar de enfrentamento ao fascismo, né, que geraram aqueles panfletos recuperados pela professora Adelaide, que também está aqui, né, vejam como nós voltamos para o início, né, como ele se engaja politicamente no enfrentamento ao fascismo lá nos anos 40. E voltamos à situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo, da reemergência de uma extrema-direita, em que as matrizes fascistas não podem ser escamoteadas, né? E com isso eu acho que a gente reforça a lógica que orientou a chamada para esse evento, né? Nos seus 100 anos, Thompson é um historiador e um militante marxista ou materialista histórico, como ele preferiu ser chamado em alguns momentos, e essencial para os nossos dias. Obrigado. Obrigado, Camila. Agradeço ao Badaró pela fala e a gente abre agora para as contribuições. A gente só pede para quem quiser falar vir aqui na frente, porque está sendo gravado, e para todo mundo ter acesso depois. Aí, quem quiser se inscrever para falar, pode chegar aqui na frente, que eu entrego o microfone. Se ninguém se inscrever. Eu esperei, tá? Ninguém quer.
duas. Acho que, bom, eu já estou aqui desde manhã, não preciso me apresentar de novo. Por favor, se for necessário, sem problema. Tem duas perguntas. Duas perguntas, não necessariamente nessa ordem. Primeiro, a gente foi almoçar, estava conversando com o Maurício. Como eu sou bem mais velho que o Maurício, eu daqui, nessa diferença, eu quero ser igual a ele também. Então, essa clareza, né? Essa capacidade. E do Badaró também. O Badaró é mais novo, né? Mas os historiadores têm essa faculdade, né? E que evidentemente não é em nada. A pergunta para o Maurício, eu tenho pensado muito nisso, e eu queria saber de você, por que o Thompson escreveu uma biografia do William Morris, né? Que são as 800 que eu estou tentando criar coragem para ler? Porque a questão é a seguinte: eu sou arquiteto, dei aula no tempo, de arquitetura, e o Morris é um cara maldito na escola de arquitetura. Por quê? Porque ele foi contra a arquitetura moderna, que é a expressão cabal, né, da dominação, do capitalista, né, enfim, coisas do tipo. Para o Maurício, essa é a pergunta para o Maurício. Eu tenho muita curiosidade, né? Eu andei lendo algumas coisas, né, do Morris, naquele livro que é uma maravilha, né, As Notícias do Lugar Nenhum, que traz um pouco, né, me ajudou muito a acompanhar a fala do pessoal aqui, né, da apresentação. Para o Badaró, quando você usa ontologia e ser social, ser social é uma categoria que o Thompson utiliza, e a ontologia. Eu acho, isso que eu queria saber de você. Tá? Eu acho que tem estou ouvindo, né? Eu tenho o livro do Badaró, conheço pouco, não sou um leitor do Thompson, mas nas apresentações de hoje, acho que tem pontos, né, de aproximação, né, principalmente com a ontologia do ser social, que eu percebi nas exposições da manhã e de tarde. Por isso que me ocorreu, né, perguntar sobre aquela, digamos assim, uma ausência de diálogo, né, do Thompson, né, principalmente com o Lukács. Acho que o resto, enfim, não tem muita importância. Boa tarde a todo mundo. Agradecer ao Maurício, ao Badaró pelas exposições. Vou fazer uma pergunta para cada um, tentando radicalizar um pouco essa proposta que foi que o Badaró fechou, né, do historiador para os nossos tempos, para os nossos dias. Então, sair um pouco, descolar um pouco do que vocês aprofundaram, mas pegar os temas que vocês trabalharam e tentar aprofundar esse debate. Maurício, a ideia, né, que você ressaltou bastante, né, do direito como uma ferramenta de proteção em certa medida, né, contra a dominação, me parece que tem muito a ver, como grande parte da reflexão do Thompson, com também a especificidade inglesa, né? Ele está sempre fazendo o debate dele muito colado, né, com a história inglesa, com os traços específicos da sociedade inglesa, enfim. E ao mesmo tempo a gente vem falando desde ontem também do Thompson como um antifascista. O Badaró ressaltou muito isso, né? Então eu queria pensar assim, se você acha que o Thompson pode ajudar a gente a pensar o direito fascista, né? Porque o fascismo não prescinde do direito, embora, né, não seja uma realização absoluta do direito, mas o fascismo mantém, mesmo quando ele é o regime, quando ele se estabelece como forma posta de dominação, ele não prescinde do direito, ele elabora seu direito. Então, em que medida você acha que a abordagem do Thompson pode ajudar a gente ou não a pensar o direito sobre o fascismo, né? E para o Badaró, especialmente algumas leituras, né, acho que no caso da historiografia brasileira, talvez muitas leituras, né, acabaram também se apropriando da ideia do Thompson, em especial o conceito dele de classe, e levando isso a um extremo quase nominalista, né? No sentido de que se não tem uma afirmação explícita de que é uma classe, por parte da própria classe, então não haveria uma classe, né? Acho que esse é uma leitura absolutamente extremada, fora do que o Thompson está propondo, mas que é muito característica dessas leituras e apropriações na historiografia brasileira. Então também, o que você acha que o Thompson ajuda a gente a pensar nos momentos de baixa, né?
Então o Thompson, ele fala, inclusive a categoria de luta de classe tem prioridade explicativa, analítica sobre a própria categoria de classe, né? Então ele está o tempo inteiro tentando olhar como que o conflito se manifesta, mesmo nas horas em que aparentemente há mais consenso, que também o Igor falou sobre isso ontem e tal, há rebeldia, há contestação e tal, mas talvez para a gente pensar também esse nosso momento, né, que é de uma derrota da classe trabalhadora, talvez de seguidas derrotas, né, em que medida o conceito de classe do Thompson e de experiência ajudam a gente a pensar essa classe que em larga medida, né, não se enxerga como classe, muitas vezes não se organiza como classe no sentido mais esperado, mais que a gente consideraria mais tradicional, uma coisa assim, enfim, é isso. Boa tarde. Vou retomar questões que eu já fiz, que já foi muito debatida aqui, tematizada, mas uma oportunidade talvez de a gente falar de forma mais completa sobre uma tradição dentro do pensamento das escritas de Thompson, que novamente seja Gramsci, né? Gramsci me parece que é um dos poucos autores do marxismo que ele reivindica muitas vezes para falar sobre a sua interpretação sobre história, sobre sociedade, visão de mundo. Os temas são muito parecidos, né? Folclore, o tema ele começa costumes em comum falando sobre o homem-massa de Gramsci, né? Que pode ser conservador, mas ao mesmo tempo depois revolucionário. Isso me parece que toma muito a obra de Thompson. Inclusive, se Thompson surge, né, na luta antifascista para o comunismo, nada mais apropriado do que o próprio Gramsci também, que é um teórico que pensa a derrota do sujeito revolucionário, do Partido Comunista, da classe trabalhadora, sobre o fascismo, né, sobre o domínio fascista. Então, eu queria, se possível, Badaró, se você falasse um pouco sobre essa teoria, né, uma espécie de teoria do sujeito que existe em Gramsci, né, essa coisa que você falou, é um cara que pensa cerco social e consciência social, e as obras de Thompson estão sempre vinculadas a essas noções de até onde pode ir o sujeito, até onde eles foram, quais são as medidas de resistência e que se potencializam revolucionárias na tradição de formação de uma classe revolucionária ou não, na tradição britânica ou não, enfim. Seguindo, professor Maurício, bom, Thompson, como um gramsciano, como eu penso, ao refletir sobre o direito, sempre colocou o direito como um mecanismo no capitalismo de dominação, né? Há uma forma de dominar atribuindo direitos, fazendo as pessoas conquistarem direitos dentro do capitalismo e produzindo o consenso, apassivando também através do direito, da mesma forma que o direito pode ser potencialmente revolucionário, como ele próprio, senhores e caçadores e assim. Mas essa é uma acusação imputada e uma forma para alguns historiadores de positivação também de Thompson. Bom, onde eu quero chegar? Essa lógica do direito levou alguns historiadores, basicamente historiadores, a tratarem os limites, os horizontes da classe trabalhadora como conquistas de direitos sobre o domínio capitalista. Uma espécie de ontologia reformista dos trabalhadores, né? O trabalhador seria uma espécie ontologicamente reformista que luta por direitos. Esse é o horizonte dele, de luta dele. Eu queria que você tecesse algum comentário sobre essa possibilidade interpretativa, né? Tá bom.